aí, o Jango não topou a briga, resultou que eu fui ter 12 anos de exílio. Caio no exílio, e a primeira coisa que eu fiz, não ia mentir a você, não é? A primeira coisa que eu fiz, estava tão desesperado, eu passei 4 meses lendo ciência ficção. Porque ciência ficção é uma maravilha, né? Como você não pode adivinhar, mesmo mistério você sempre pode. Agatha Christie, você adivinha, mas ciência ficção é impossível adivinhar. Você está preso dentro de uma sala de aço, mas ele faz um gesto de água, aço, tudo pode. Então, realmente, eu saí do meu desespero de querer me entender, de sair da angústia, de que fui enxotado, saí do Brasil, foi um fracasso num processo de transformação do país. Eu me compensava isso, lendo 12 horas por dia, eu gastava um livro de ciência ficção por dia. Era uma loucura. Mas, num certo momento, eu caía em que era bobagem. Eu fazia isso, eu ia para casa do Brizola, onde caíam pessoas, outros exilados. E era reação em cadeia. Cada um que chegava dava uma notícia assim. Caiu uma placa na rua e tal. Depois já caiu na cabeça de um sargento, o sargento dando um tiro no coronel. As notícias aumentavam incrivelmente, porque era reação em cadeia, de gente que se alimentava de palavras. Num certo momento, depois dos 4 meses, eu vi que aquilo era uma loucura, e me fechei e tive a ideia, eu vou escrever um livro sobre o Brasil. E levei 1 ano. Eu sou um trabalhador meio consistente. Eu trabalhei muito, escrevi um livro de 500 páginas. Mas ao fim, na leitura final, de entrega do livro, eu vi que era um livro reiterativo. Aquele livro era um livro que qualquer brasileiro poderia ter escrito. Era um livro que repetia as coisas que os outros estavam falando. Então caí em mim de que faltava uma teoria do Brasil, da América Latina, do Novo Mundo. Faltavam teorias para o Brasil ser explicado. Não há teorias. O que se faz é o transplante, é a projeção sobre o Brasil de teorias europeias, é um eurocentrismo, que é um descaminho. Os norte-americanos podem aceitar isso. Para o norte-americano é normal, como a nós foi transplantada lá naquele espaço, pensar que ele viveu uma sociedade arcaica, tipo comunista, nas sociedades clássicas. Pode pensar que ele viveu uma sociedade, uma ruptura com o mundo arcaico, do tipo egípcio ou do tipo grego. Ele pode pensar que viveu o escravismo em Roma. Ele pode pensar que viveu o feudalismo na Idade Média. Pode pensar que viveu o capitalismo na Europa. E pode pensar que até o socialismo, seja na versão soviética, seja na escandinava. Para o norte-americano, não há petição mais profunda, porque ele considera que o seu presente é uma continuidade de linhas que vieram da Europa. Mas isso é aplicável ao Brasil? Um povo que não é feito com transplante, mas que é desfeito e refeito, um povo que é feito com desindianização do índio, desafricanização do negro, deseuropeização do europeu, que é um outro trem, que evidentemente, não tendo tido passado europeu, o presente europeu não é o nosso futuro. O que é o nosso futuro? Para onde vai a nossa sociedade? O que as teorias nos dizem sobre a posição histórica em que nós estamos dentro da escala da evolução humana? Quantidade de problemas. Há teorias aí, por exemplo, as teorias marxistas ortodoxas, comuns, falavam que nós estávamos no oitavo, que tinha que lutar pela Revolução Democrática Burguesa, ou seja, a burguesia tinha que ser chamada a cumprir um papel transformador, depois do qual ela se extinguiria e viria o socialismo. Mas nessa teoria mesmo, refletir a esperança de Marx foram frustradas. Segundo Marx, o socialismo teria que ter ocorrido, onde houvesse um grande operariado sindicalizado. Seria na Inglaterra, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos, jamais na Rússia. Onde os operariados tinham que fazer a revolução, não fez. Então aquilo também era duvidoso. Que fazer? Eu saí a procurar uma teoria e me encontro na terra de ninguém, de uma situação muito peculiar, porque as teorias marxistas em que eu queria me inspirar, com base no velho lema, origem da família da propriedade privada do Estado, fundada numa etnografia muito antiga, era evidentemente obsoleta. Mas o pior é que o velho Marx, que era muito sabido, levantou depois de um certo a velha do túmulo
pôs a cabeça para fora e nos entregou outro livro, os Grundrigs. Em 1940, publicam-se esses livros, os Grundrigs, os esboços, os borradores do Marx. Só em 60 o mundo ocidental está com isso mesmo. Foi publicado em alemão na Rússia, em 40. Em 60, na pós-guerra, o ocidental no final tomou conhecimento e começaram a fazer traduções na Inglaterra, em toda parte, e chegaram também aqui em 65. Isso era o grito. Então, era incrível que o Marx nos apresentava um capítulo sobre formações pré-capitalistas 1000 vezes melhor que o Breno. Dentro daquele esquema do Marx, o mundo egípcio ou o mundo azteca era explicado com Engels, com Engels não sei explicar. E era muito mais inteligente. Então é uma coisa incrível. Se o Marx não tinha possibilidade, não tinha nenhum. O cumprir era refazer o sistema e refazer o esquema da evolução. Isso não ocorreu. O que ocorreu foi uma moda. No mundo inteiro caiu de moda falar de moda de produção asiática. Porque como o Marx falava de moda de produção asiática, um sistema de produção fundado numa propriedade coletiva e numa gestão burocrática, que é o que explicaria para o Marx, explica bastante bem situações como a Índia, mas é o que explica muito bem a situação do Egito, paralelamente à situação da Índia, da China ou do México. Então, muitos livros surgiram, dezenas, sobre o modo de produção asiática, tratando episodicamente. Mas o modo de produção asiática, o que ele continha como novidade, era o desafio de refazer o esquema evolutivo. Isso poucas pessoas no mundo fizeram. Há alemães trabalhando nisso, é isso que eu tentei fazer também. Então, eu tentei procurar compor uma nova teoria da evolução, cobrindo 10.000 anos da história humana. Contei para isso com muito apoio da Smithsonian Institution de Washington, que é a mais bem armada tecnologicamente na antropologia mundial. Então, eu tentei compor um quadro da evolução humana em 10.000 anos. E nesse quadro eu não usei como caracterizadores, como quadros sinalizadores da evolução, eu não usei os modos de produção ou as relações de produção. No esquema marxista tradicional, a evolução se dá pela luta de classes, e são mudanças nas classes. E a sucessão de classes é que dá lugar ao escravismo, à servidão feudal, ao assalariado capitalista. E eu procuro mostrar que isso é muito importante, mas não é diagnóstico da evolução. Escravismo é em Roma, escravismo não no Brasil. O que mostra que é muito importante, mas mostra que não é diagnóstico. Porque, evidentemente, a sociedade brasileira é muito diferente da sociedade romana clássica. Então, isso não servia. E eu apelo, então, para umas chamadas de Marx, em certos trechos em que Marx declara que a única forma, que a grande teoria que tinha que ser feita, equivalente de Darwin para a origem da vida, era a história natural das técnicas, que deve lugar a uma teoria da evolução humana. Tomando isso como princípio, eu tento concatenar uma série de revoluções tecnológicas explicativas da história humana. Faço isso, não foi difícil, porque um inglês, australiano, Gordon Childe, um grande arqueólogo, havia elaborado muito a ideia de uma revolução agrícola e de uma revolução urbana, mostrando passos essenciais da evolução humana, que teve muita repercussão mundial. Agora, a revolução agrícola e a revolução urbana não cobriu tudo, porque como explicar o mundo árabe, a Europa gosta de dar a impressão de que ela é herdeira do mundo clássico greco-romano. Na verdade não é, porque o mundo grego vem à Europa por mão dos árabes. Durante milênios, 700, 800, até 1200, a grande civilização era a civilização árabe, que a grande ciência, a grande tecnologia, a grande arte era árabe. E evidentemente que aqui não é feudalismo. Feudalismo é outra coisa. O mundo, a explosão ibérica. Num certo momento, a Ibéria minúscula tem uma reação e surge o primeiro Estado nacional. O primeiro Estado nacional do mundo é Portugal. Uma província, para se defender das brigas de León com Castilha, se estrutura como Estado nacional.
e começa a se expandir com a navegação oceânica ao redor da África e acaba fazendo a unificação mundial. Então, como explicar a explosão ibérica que cria um mundo só? Uma coisa muito mais espantosa para aquele tempo do que foi para nós um homem chegar na Lua. Porque de repente descobriu que o mundo era meio redondo e a água debaixo não derramava. E por quê? Uma série de questões eram colocadas. Chega Colombo aqui e chega a Vespucci no Brasil. Uma das primeiras coisas que ocorre é escrever o Papa, escrever dizendo, isso que nós encontramos no Alvarez perdido. Porque tanta Índia pelada, aquele mundo inocente, bonito, verde, florido, com pássaro, com fruta, só podia ser o Éden. Porque a teoria explicativa que havia naquela época era uma teoria ela não tinha consistência para explicar as realidades novas que surgiram. Evidentemente, essa explosão não se explica como um passo de feudalismo. Por sua natureza, não seria capaz disso. Nem se explica como o ingresso do capitalismo, porque o capitalismo vai surgir depois na Inglaterra, na Holanda, longe e de forma diferente. Então é claro que aquilo era uma formação, tal como o capitalismo, tal como o socialismo, era uma outra formação, era outra etapa da Revolução Humana. Isso é que eu tento fazer e que era necessário fazer, porque a explicação da entidade Brasil, da entidade América Latina, exigia que a entidade Ibéria fosse explicada também. E na realidade, o meu livro, o processo civilizatório, o que traz de novo é o uso da tecnologia como critério distintivo das etapas e é, sobretudo, a redefinição do feudalismo, que em lugar de tratar o feudalismo como etapa da evolução humana, eu mostro que cada civilização, no seu clímax, tende a cair. Ela vai gerando oposições e ela tende a cair. No Egito já se definiram 18 quedas dessas. Cai em feudalismo. O que era uma potência enorme se dissolve, se feudaliza, surgem pequenos núcleos em que não há heroicidade, mas todos comem um pouco mais, um pouco melhor, e até que uma dessas unidades domina a outra e dentro da mesma tecnologia reitera a mesma civilização. Por exemplo, Roma, é possível pensar Roma com 800 mil habitantes, controlando uma Europa de 100 milhões de habitantes, recebendo diariamente 10 navios e mandando mercadoria de 10 navios mais. 2 séculos depois, Roma tem 30 mil habitantes. Não produz mercadoria, praticamente nenhuma. O escravo trouxe São pelo inferno. Acabou a latifúndia e acabou o orcastério, as fábricas. Porque acabou a mercadoria. Então, esse mundo coalhado, esse mundo dilacerado em pequenos feudos, é por si mesmo incapaz de qualquer gesto como aqueles que eu falava. Mas é importante se ver que o feudalismo, então, não é etapa da evolução humana. Eu compus, então, com isso, um quadro que eu desse livro, O Processo Civilizatório. Um livro imensamente ambicioso. Ele tenta dar conta de 10 mil anos da evolução humana. Tem até uns gráficos muito bonitos, que eu aconselho vocês olharem. Esse gráfico aqui, por exemplo, que eu devo mencionar. Esse aqui é uma beleza. Tem um outro aí dentro, melhor ainda. Mas veja, o processo civilizatório tem um êxito grande. Ele tem hoje umas 40 edições. As línguas principais, nas línguas principais, é o único livro escrito no latino-americano que foi objeto CA do Current Anthropology Treatment, que é a principal revista de antropologia do mundo. As obras são importantes, ela convoca uma discussão mundial em que especialistas dão opinião e o autor responde. Esse livro único foi objeto disso. Foi também objeto de congresso na Alemanha, junto com outras pessoas que estão estudando na mesma linha. Então é um livro que teve mais êxito do que eu imaginava, porque ele apresenta uma teorização da evolução humana feita extra-europeia, feita desde fora. É paralelo a Abdel Malek, que faz um trabalho desse no mundo árabe. Paralelo a Samir Amin, que faz trabalhos equivalentes no mundo africano. Ou seja, são agentes de fora da Europa, que não podem tomar a Europa como seu ontem, que procuram definir o seu ontem para entender o seu hoje e para ter uma perspectiva do seu amanhã. Mas esse livro não me dava o que eu queria, que era a teoria explicativa do Brasil. Situava o Brasil, dava um entendimento do Brasil.
em termos muito gerais, são aqueles termos em que uma teoria geral da evolução se aplica a uma sociedade concreta. Eu fui obrigado a me afundar outra vez na pesquisa e produzir esse outro livro, As Américas da Civilização. Dentro da minha preocupação é fazer uma antropologia da civilização. As Américas da Civilização é uma análise, não de 10 anos, mas de 500 anos. De 1500 para cá, o que ocorreu? Como surgiram os povos americanos? Qual a causa do seu desenvolvimento desigual? Por que a América do Norte, que era mais pobre, mais atrasado, mais ignorante, mais pobrezinho, floresceu? E por que nós, que tínhamos essas maravilhas, que era Bahia, Rio, Ouro Preto, e muita riqueza e muita cultura em relação a eles, dentro para trás? Por que nós somos atrasados da história e eles foram adiante? Essas questões, para atender essas questões, é que eu desenvolvo aqui uma tipologia das configurações histórico-culturais. E que eu mostro que a unidade dos povos americanos, a unidade da América Latina, que é das maiores do mundo, não há no mundo área mais homogêneo, se fala uma mesma língua em toda a América Latina, que varia menos do que os espanhóis falaram 200 quilômetros ao redor de Madrid. No Brasil, nós temos um português homogêneo para 140 milhões de brasileiros, muito mais homogêneo do que o português que há ao redor de Lisboa, ou de Lisboa para Braga. Então, a diferença é muito maior. Então, toda a questão colocada aí era tentar uma tipologia dos povos americanos. Apesar de sua unidade, o que as diferenciava e qual o valor explicativo dessa diferença. Então, aí eu classifico em povos transplantados, que é o caso dos Estados Unidos e do Canadá, são apenas povos europeus que se expandem nos amplos espaços do ultramar, que dá um grande tipo de sociedade muito específico. Argentina e Uruguai é também povo transplantado, mas de um transplante tardio, que se dá por imigração, depois que o país estava feito, e que nunca é a mesma coisa que a Austrália. Além de povos transplantados, eu falo de povos testemunhos. Povos testemunhos são oriundos de alta civilização. São os povos que enfrentam o drama dos sertões. São os mexicanos, por exemplo, que carregam no peito a grandeza e a servidão de serem descendentes dos aztecas. Eles carregam toda a grandeza azteca no peito. E carregam o drama de sintetizar, numa hispanidade, a sua americanidade. É claro que um povo que foi alta civilização, foi o caso, então, do México.